Esse ano nós temos falado sobre colheita, e temos aprendido muita coisa. Temos aprendido que tudo aquilo que o homem semeia, isso também o homem vai colher. O grande problema não é hoje pausarmos e ficarmos felizes ou tristes com o tipo de colheita que nós estamos colhendo no dia de hoje, mas é sermos capazes de parar e analisar qual foi o tipo de semente que plantamos ontem. Porque o que você está colhendo hoje não tem a ver com o dia de hoje. Tem a ver com o que você fez no passado. Se foram coisas que trouxeram, que foi plantado a boa semente, você está tendo uma boa colheita. Se for o contrário, também é verdade. Mas também nós temos aprendido esse ano que sempre é possível nos arrependermos, mudarmos nossa mentalidade, estarmos debaixo dessa graça do Senhor Jesus, é aquele que faz nova todas as coisas, e começarmos um novo plantio. Amém, queridos? Falamos aqui vários domingos sobre o nosso coração, apresentando o nosso coração como o terreno, o local onde cai a semente de Deus, que é a palavra de Deus, e aprendemos que muitas vezes, por nosso coração estar ferido, ou pelo nosso coração estar pisado, ou machucado, ou endurecido, a palavra de Deus cai, mas ela não prospera, ela não germina. É como se fosse uma água caindo num cimento, num asfalto. E então nós entendemos o que é ser um coração boa terra, aquele coração que se deixa ser trabalhado por Deus, preparado por Deus. E nós aprendemos que o coração é preparado muitas vezes nas adversidades. Sim ou não? E eu queria trazer hoje um exemplo disso, de uma pessoa que tinha tudo para ser um derrotado, de uma pessoa que tinha tudo para nem estar na Bíblia. Porque eu quero que vocês lembrem que os personagens bíblicos, na sua maioria, são aqueles que têm alguma relevância, seja positiva, e às vezes também Deus permite que sejam apontados, anotados, alguns personagens que têm uma experiência negativa. E você diz, e por quê, pastor? Para ensino. Quando em 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo fala das coisas que aconteceram com os hebreus, aonde por 4 coisas eles pereceram no deserto, ele termina dizendo assim, essas coisas foram escritas para que a gente aprenda com os erros deles. E diz mais, se alguém está de pé, cuide para que não caia. Amém? Porém, como pastor, muitas vezes, não são poucas, muitas vezes eu recebo pessoas que estão me dizendo assim, pastor, o que é que eu faço? Eu estou passando problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho adversidades. E como é que eu faço para retirar essas adversidades, para eu poder prosperar? Deixa eu dizer uma coisa para você, de uma maneira clara. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas. Nunca. Se você escutar um pastor, ou um padre, ou um reverendo, ou um rabino, seja quem for, dizendo, eu tenho para você uma vida sem problemas, não creia. Isso não é verdade. Se alguém lhe disser, pare de sofrer, venha para cá, se você for, é que você vai sofrer muito. Porque Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus disse, também prometeu, que quando nós começamos sendo seus discípulos, começamos na missão de fazer discípulos, ele nos dá uma promessa que diz assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que significa isso na prática? Significa que quando você lê a palavra, você vê que Jesus, vamos falar na pessoa de Deus Pai. Deus Pai não poupou nem seu próprio filho. Jesus, quando estava no Getsemane, ele orou e ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Jesus foi para a cruz ou não? Foi. Você tem vários personagens bíblicos, por exemplo, José, que nós chamamos de José do Egito, um homem que foi um resgatador de Israel numa época de muita seca. Mas antes de chegar nesse posto de uma figura politicamente só abaixo do faraó na época, um homem muito poderoso,
José não nasceu assim. José tinha irmãos. Esses irmãos começaram a ter inveja de José, começaram a ter ciúmes. E um dia José foi ter com seus irmãos e eles pegaram José e jogaram José num poço, numa cova. Deus não impediu que José fosse jogado numa cova. Mas eu tenho toda a convicção de que Deus entrou junto com José. Depois eles tiraram José dali e venderam José como escravo. Deus não impediu que José fosse vendido como escravo. Mas eu tenho certeza de que Deus estava ao lado de José, acalmando e consolando as suas algemas. José vai para a casa de Potifar. Deus não impede que ele seja um escravo na casa de outra pessoa, mas Deus é com ele. E ele é colocado por cabeça. A mulher de Potifar levanta uma calúnia. E por causa dessa calúnia, José é jogado numa prisão egípcia. Eu fico pensando como é que deve ser uma prisão egípcia, como é que devia ser naquela época. Condições de higiene, devia ser um negócio assim horrível. Deus não impediu isso. Mas eu tenho motivos para crer que Deus entrou junto com José naquela prisão. Até o dia que Deus tirou José dali, Deus tocou no coração de Faraó, e a Bíblia diz que José saiu dali, chamado por Faraó, e saiu depressa, tomou banho, fez a barba, botou uma roupa no capricho e se apresentou diante de Faraó. Deus estava com ele. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus não impediu, mas Deus entrou junto com ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abidênego foram jogados na fornalha ardente, Deus não impediu que eles entrassem lá, mas Deus entrou junto com ele, ao ponto do rei dizer: não jogamos 3 homens, e porque tem 4 passeando lá dentro, e o quarto tem a aparência do Filho de Deus. Então eu vim trazer para você uma palavra que não é para dizer a você que não vai ter luta. Vai, porque já está tendo, já teve e vai continuar tendo. Mas você não tem nenhum motivo para passar por essa luta sozinho. Eu também venho dizer que você tem a escolha de passar por essa luta sozinho. Você pode dizer mais uma vez a Deus: se afaste. Eu quero enfrentar isso sozinho. E eu estou aqui para dizer: não faça isso. Não faça isso. Quando ficamos sozinhos, somos uma presa fácil para o adversário. É muito fácil ele nos devorar. A Bíblia diz que o leão anda ao nosso derredor buscando ocasião para tragar aquele que dá espaço. Então, falei aqui de tantos personagens, e hoje eu quero pausar um pouco na vida de Daniel. Você tem o seu boletim? Daniel capítulo 1, versículo 8 diz: Daniel, porém, assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias reais, nem com o vinho que o rei bebia. Portanto, pediu ao príncipe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vamos entender isso, queridos. Houve um ataque do rei da Babilônia a Israel. Houve muita morte, destruição, tomaram o espaço, a terra, e foi decidido que alguns jovens, filhos de nobres, jovens que tinham sido alvo de investimento, jovens que conheciam mais de uma língua, eram doutos, estudaram e aprenderam. O rei, com muita sabedoria humana, disse: não mate estes, porque eu quero que estes venham como escravos e tragam a sua sabedoria para servir aqui no meu reino. Daniel foi um desses. Dizem os historiadores que Daniel era um adolescente quando isso aconteceu. O que é que significa um adolescente? Aqui a gente chama de teen. Por que a gente chama de teen? É o teenager. Mas por que a gente chama de teen? Porque na idade, né, você tem 12, aí depois você tem o quê? 13, 14, 15,
16, 17. Então, o teen vai de quanto? Depois de 12, né? 13 a 17. Na verdade, o teen, né? Como é que é o 19? 19, ok. E 20? 20? Não. Então, como diz aqui o pastor, me lembrou muito bem. Então, esse período é um período, queridos, de uma formação de caráter ainda muito fresca. Não é uma coisa comum um jovem chegar a 13 anos de idade já com seu caráter completamente formado. Um jovem, quando chega a essa idade, ele ainda está formando o seu caráter. Ele precisa muito de ajuda. E Daniel é levado escravo com algo em torno dessa idade. E quando ele chega lá, com seus amigos, com a turma, ele descobre que o rei planejava fazer algo com eles que parecia ser uma boa notícia. Olha o que diz a palavra em Daniel, capítulo 1, 5, 6 e 8. Determinou-lhes o rei a ração diária. Como é que era a ração diária? Das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. O rei estava destinando para eles coisa ruim ou coisa boa? Coisa boa. E que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Ou seja, vocês vão aí, vão se alimentar bem, vão crescer, depois vocês vão vir agora trabalhar diante do rei. Versículo 6 diz, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, não é? E Hananias, Misael e Azarias, que depois receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Você consegue entender por quê? Preste atenção. Vamos supor que eu estou acostumado a comer health. Então eu como salada e pechuga de pollo à la plancha, não? Grill. Eu estou lá no franguinho orgânico, assado e salada. E eu chego no lugar e o rei diz, olha, eu vou fazer o seguinte, a partir de agora é hambúrguer, batata frita, hot dog. Eu teria razão para dizer, por favor, me deixe ficar aqui nessa dieta boa. Sim ou não? Mas não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que ele está dizendo assim, a melhor comida que tem aqui, a melhor comida que tem na Babilônia, eu quero dar para você. Aqui está falando das finas iguarias. E está falando mais, do vinho real. O vinho que o rei bebia. Devia ser um vinho de qualidade altíssima. Mas Daniel entendeu que se comesse daquela comida e se bebesse daquele vinho, ele ia se contaminar. O que significa isso, queridos? Deixa eu explicar isso para a gente poder começar a entender isso. A única coisa que pode fazer você ser destruído nas provas, nas adversidades, é se algo contaminar seu coração e conseguir afastar você de Deus. Se algo conseguir contaminar seu coração e afastar você de Deus. Queridos, quem se acostuma com a dieta de comida muito boa e tomando vinho e se alegrando, depois de 3 anos, ele está completamente na mão do rei. Você entendeu ou não? Se o rei disser depois de 3 anos, ou você faz o que eu mando, ou está cortada a comida, a partir de agora, pão e água, é muito difícil aquele jovem suportar isso, porque ele adaptou a sua dieta, a sua alimentação, àquele nível de comida. Você entende? Tem outras coisas aqui? Possivelmente. Tem coisas que têm a ver com a parte espiritual? Possivelmente. Mas eu queria trazer para você essa parte bem humana. Muitas vezes, queridos,
Você está aqui num outro país, você está aqui como imigrante, você está aqui tentando fixar seus fundamentos nesse lugar. Talvez você já esteja aqui há muitos anos, passando por lutas, passando por dificuldades. E muitas vezes aparecem certas oportunidades que parecem que são oportunidades que caíram do céu. Cuidado, meu amado. Cuidado. Às vezes a gente pensa que é um atalho, que vai poupar tempo. E ao invés de ser um atalho, é um desvio. É aquilo que vai tirar você da rota. O que é que pode fazer você, no meio da adversidade, ter vitória ao ponto de prosperar, mesmo em meio a lutas? A palavra é fidelidade. Diga isso. Por isso que você tem como capa do boletim essas alianças, só que não são alianças comuns, são alianças que estão embaixo de fogo. E está escrito numa aliança o nome de Deus, e na outra aliança está escrito você, eu, o seu nome. O que é que isso significa? Significa que quando nós saímos daqui hoje, eu gostaria que você entendesse e eu entendesse que a única coisa que nós precisamos de ser nessa vida é sermos fiéis. Esse é um caráter imutável de Deus. A Bíblia diz que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproxima de nós. A Bíblia também diz que se nós nos afastarmos de Deus, Ele se afasta de nós. Sabia disso? Está na Bíblia. Ou seja, a Bíblia está dizendo que da maneira que eu ajo com Deus, Ele reage de uma maneira igual e contrária. O que é que significa isso? Significa que toda vez que eu faço algo, eu me aproximo do Senhor, Ele se aproxima de mim. Eu me afasto de Deus, Ele se afasta de mim. Mas a palavra diz assim, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. E você diz, por que Ele faz isso então? Ele faz porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel a você, Deus é fiel a mim, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Então, o que é que Deus está ensinando a você e a mim? Você tem princípios? Você tem aprendido princípios na palavra de Deus? Nem sempre você vai ter alguém do seu lado para lhe lembrar dos princípios. Nem sempre você vai ter a sua esposa do seu lado para dizer a você, eu não acho bom quando você olha para outra moça. Nem sempre você vai ter seu esposo do seu lado dizendo, esse chat que você está aqui falando com outra pessoa não me agrada. Nem sempre, nem sempre. Mas do mesmo jeito que eu disse que Deus entrou nas cavernas, nas fornalhas e nas prisões e não deixou o seu povo sozinho, eu também posso dizer que Deus não deixa você sozinho em nenhum momento. O salmista disse que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso quer dizer que o salmista chegou a um grau de consciência que o que eu penso e o que eu falo, independente de eu estar aqui nesse templo, de estar na minha casa, de estar sozinho no meio da rua, pode ser que ninguém escute, mas Deus sempre escutará. Então aqui tem um divisor de águas, vencedores e perdedores, prósperos e aqueles que só experimentam derrocada. Aqueles que plantam e colhem, e aqueles que plantam e não colhem ou colhem muito pouco. E o processo todo tem a ver com um coração que trabalha uma palavra chamada fidelidade. O que é que mais mata a fidelidade? Desculpas, justificativas. Quantas pessoas têm uma justificativa para ser infiel? Você sabia disso ou não? Eu me lembro, alguns anos atrás, até um amigo meu postou recentemente um artigo sobre um político de São Paulo, que ele era tido como ladrão, uma novidade, mas havia um slogan, e o slogan desse político é, ele rouba, mas faz. Então você imagine que a gente vai chegando a um ponto de justificar erros crassos, erros grosseiros, porque tem algum tipo de lado positivo. Se utiliza
contextos bíblicos fora de contextos para justificar coisas absurdas. Diz, essa pessoa errou, errou. Por que vamos prendê-la? Por que vamos fazer isso? Quem não tiver pecado, que atire, a primeira pedra. Virou pastor, a pessoa. O que é que de fato está acontecendo, queridos? O que de fato está acontecendo é que a gente vive numa sociedade infiel. Nós temos perdido completamente o conceito de fidelidade. Nós não somos fiéis a quase nada. Eu me lembro de meu pai, minha mãe, que eles chegavam a ser fiéis até a marca do carro que usavam. Naquele tempo, era verdade. Meu pai dizia, eu só uso carro da marca Willys. Era Aero Willys. Jeep Willys. Rural Willys. Aí a Willys foi vendida. A Ford. Aí ele disse, eu agora vou usar Ford Willys. O tempo passou, eu não estou dizendo que esse tipo de fidelidade é muito boa, não. Estou só explicando que hoje em dia, se você pensar os carros que você já teve aqui, se você está há muito tempo aqui, eu estou há 20 anos nesse país. Eu não sei nem quantas marcas de carro eu já troquei e eu já usei. E você diz, o que foi que fez você trocar de marca para marca? Eu estava afim de um tipo de carro e fiquei procurando onde é que era mais barato, ou que fosse um melhor deal, não é verdade? Aonde chega lá e tem um vendedor mais simpático, um vendedor que te pega pelo braço, que te chama de pastor Júnior e que faz um bom negócio com você, por acaso está ali sentado, Sam? Então você vai e você diz, é aqui que eu vou ficar, não é? Então o que acontece? Aquele vendedor maravilhoso que estava lá naquele lugar, ele sai, ele é contratado e vai trabalhar em outro lugar. Aí eu tenho que escolher, eu vou ser fiel à marca do carro ou eu vou ser fiel ao vendedor? No meu caso, eu vou ser fiel ao vendedor. Então, o que acontece? Mas isso é uma coisa que eu estou brincando um pouco com você, e uma coisa muito séria, porque a gente vai trazendo isso de uma maneira tal que não temos mais fidelidade a nada. Você comprou uma casa, você disse, essa casa é a coisa mais linda do mundo, é a coisa mais gostosa que eu já vi. Meu Deus, que casa boa. Eu garanto, se você mora na mesma casa há mais de 7 anos, você já teve umas 10 vezes vontade de sair dela para outra. É ou não é? Você colocou um piso, você trocou o piso, você botou outro piso, o piso é maravilhoso, o piso é bacana, o piso é bom, o piso é lindo. Agora você diz, eu não aguento esse piso que eu piso. A gente vai vivendo numa sociedade onde trocar as coisas faz parte de tornar a vida mais fácil. Aí você chega em coisas sérias. Você diz, quais são as coisas sérias, pastor? Você chega em relacionamentos. Se troca muito facilmente amigo por amigo. Eu tenho um amigo para uma temporada. Depois esse amigo fica chato. Deus me dá outros amigos. Aí eu digo uma coisa dessa época. Olha, nosso tempo passou. Foi bênção. Foi bênção, mas agora mudou. Eu vou para outro canto. Eu vou fazer outra coisa. O que é que significa isso na prática, queridos? Quando a gente menos espera, eu não consigo ser fiel aos princípios de Deus na minha vida. Aí é sério. Marca de carro não é sério. Pintura de parede não é sério. Trocar o piso, isso não é sério. Mas quando eu começo a não conseguir ser fiel a princípios, é o que eu estou dizendo desde o princípio, eu acabo de me abraçar com um fundamento mais forte que produz derrocada. É a fidelidade aos princípios de Deus que garante que eu vou atravessar os desertos da vida e sair do outro lado vitorioso. Há um trecho muito conhecido que diz, quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, quando passares pelas águas, você vai ouvir atrás de você uma voz que diz, este é o caminho, andai nele. Nós precisamos voltar a ouvir essa voz, queridos. Ai, pastor, me apaixonei por essa mulher. Ai, pastor, me apaixonei por esse homem. Ai, eu estava tão só. Sozinho, sozinha. Ó, céus, que solidão.
E aí eu quebro princípios bíblicos. Está na Bíblia. Mas a gente começa a achar o seguinte, gente, a Bíblia está velha demais. Tudo renova, é ou não é? Quando é que vão inventar o Novíssimo Testamento? Não é porque a gente tem o Velho e o Novo, mas quando é que vai surgir o Novíssimo Testamento? Eu acredito que já foi escrito por várias igrejas, que são emendas tortas que foram feitas à palavra de Deus. Deus disse que o casamento é assim, mas eu, porém, vos digo, será dessa maneira. Deus disse que Jesus Cristo é Salvador de todo aquele que Ele puder ser Senhor. Um evangelho que admite salvação sem o senhorio de Cristo não é evangelho, não traz salvação e nunca entendeu a mensagem da cruz. Sabe, queridos, quando nós começamos a entender essas coisas, a gente vai entender por que é que Daniel foi vencedor. Uma criança, mas venceu tudo isso. Vamos entender um pouco mais as adversidades de Daniel. Primeiro ponto, para você poder começar a achar se isso parece com você ou não, escreva: teve os seus sonhos roubados. Eu já disse que Daniel foi tirado da sua família em plena adolescência e foi levado o quê? Cativo. Como diz os versículos 1 e 3 de 6, que diz: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, eu estou na minha terra, eu estou embaixo da casa de meu pai, eu sou alguém que sou alvo de investimento, eu estudo nos melhores colégios, eu recebo orientação dos melhores mestres, eu tenho uma boa alimentação, uma boa educação física, meu pai muitas vezes senta comigo, minha mãe senta comigo e nós fazemos planos, nós fazemos projetos. E agora entra um outro rei no local que eu vivo e me leva cativo. Nunca mais na minha vida eu vou ver a minha família. Onde estão meus sonhos? Eles foram roubados. Muitas pessoas têm sonhos de vir para a América. Um dia desse eu estava na dentista, a dentista minha aqui é a doutora Tânia, mas ela era uma outra ajudante que estava fazendo lá uma limpeza, uma higiene bucal, e eu dei um cochilo, dormi. Eu tenho esse hábito, quando eu chego no dentista eu durmo. As pessoas dizem: pastor, não pode dormir no dentista com aquele barulho. Eu digo: o que é que eu vou fazer, né? Eu não tenho nada para fazer ali, você acha que eu tenho? Não, se eu ficar com a Tânia, ela vai querer conversar comigo. Ela abre minha boca, anestesia minha boca, e ela começa a perguntar: e aí, pastor? Tal. Eu, aham. Eu digo: eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para conversar com a Tânia depois, eu durmo, você entendeu? Aí eu estava dando uma dormidinha assim, aí teve uma hora que a senhora lá, a doutora lá, me deu uma balançada, disse: pastor, disse: oi, desperte. Aí eu disse: pô, ela disse: não, vou ter que agora mudar de lado, não sei o quê. Eu digo: tá certo. Aí ela disse assim: o senhor está vivendo o sonho americano, né? Eu disse: como assim? Ela disse assim: trabalha e dorme. Trabalha e dorme. Olha, o sonho americano, né? Então a gente vem para cá tendo um sonho. E quando chega aqui, a gente se pega sonhos. Que às vezes você escuta a palavra dizendo assim: foram roubados. Quero fazer um ministério, Deus colocou no meu coração. Começo a tentar fazer o ministério, e não funcionou. Eu sinto que os sonhos foram roubados. Estou aqui para dizer para você o seguinte: você está firme na cela aí? Se quem sonhou com você foi Deus, Deus vai restaurar todo o sonho que Ele colocou dentro do seu
coração. Não tem mudança de país, não tem mudança de rei, não tem mudança de ninguém na sua vida. Se aquilo que Deus, que está no seu coração como um sonho, foi colocado por Deus, você diz, mas se não fosse colocado por Deus, seria colocado por quem? Tem pelo menos 3 hipóteses. Pode ter sido colocado pelo curso deste mundo, ou seja, pelos meios de comunicação. Às vezes, assistindo filmes, eu tenho um sonho. Mas quem colocou o sonho não foi Deus, foi Hollywood. Entende? Pode ter sido colocado pela minha própria carne. Você fala, como é que a carne sonha, pastor? Ora, eu vejo o pastor André fazendo um negócio, eu acho bonito demais. Eu digo, é de Deus, eu quero fazer igual. Quem desejou? Foi Deus ou fui eu? Fui eu. E pasme, ainda tem um tipo de sonho que é colocado no nosso coração, que esse aí é que é complicado. Pode ser colocado pelo adversário. Então, tem 3 fontes que não interessam. Só uma interessa. Qual é que interessa? Deus. Então, você diz, o que é que significa isso? Está aqui comigo, sim ou não? As adversidades que você está passando hoje, elas são uma bênção, porque elas vão depurar, vão passar os seus sonhos no fogo, e aquilo que vier do diabo, desse mundo e da carne, vai queimar, porque é palha, mas o que vier de Deus, não tem diabo, nem Satanás, nem Nabucodonosor que consiga apagar na tua vida. E parece que isso entrou no coração de Daniel. Ele disse, pode ser que hoje morra aqui os sonhos que papai tinha a meu respeito, pode ser que aqui morra os sonhos que mamãe tinha a meu respeito, pode ser aqui que morra um monte de sonhos, mas hoje está sendo polido os sonhos que Deus tem a meu respeito. Diz a quem está do teu lado, hoje está sendo polido os sonhos que Deus tem a teu respeito. Diz, fica fiel. Segunda adversidade na vida de Daniel, ele teve que renunciar à posição social da sua família. Versículo 3 diz que disse o rei a Penaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Há um risco que Daniel fosse da linhagem real. Você sabe o que é que significa linhagem real? É alguém que está na linha sucessória do rei. Ele tem riscos fortes de ser rei, de ser príncipe, de ser alguma dessas coisas fraquinhas. Está entendendo ou não? Olha o que diz o versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Daniel tinha uma posição social. Daniel era conhecido. E isso morreu, queridos. Isso não é uma adversidade, sim ou não? É lógico que eu admiro muito uma pessoa quando está aqui, que no seu país essa pessoa tinha uma profissão, por exemplo, era médico, ou dentista, ou advogado, e ao chegar aqui ama tanta profissão que diz, eu vou validar essa profissão. E essa pessoa passa por um calvário. Eu já vi alguns assim, são anos de estudos, e no final consegue. E quando consegue é uma alegria grande, sim ou não? E por que é uma alegria grande? Ah, porque eu consegui restaurar a minha posição profissional. Sim ou não? Então, perder a minha posição é um tipo de adversidade. Sim ou não? Daniel passou por isso. Daniel passou por isso. Terceira coisa importante, ele teve que recomeçar várias vezes. Daniel 2,46 diz, então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou-lhe que fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Você está vendo aqui um rei se prostrar diante de quem? É porque aconteceu algo antes. Aconteceu algo em que Daniel foi colocado numa prova absurda. E Deus salvou Daniel. E por Deus ter salvo Daniel, Nabucodonosor agora está se prostrando diante de quem? De Daniel. Então Daniel agora está bem com o rei Nabucodonosor.
Nabucodonosor. Tá certo? Era íntimo. Chamava ele de Rei Ná. Oi, Ná, tudo bom, Ná? Nabucodonosor muito grande, né? Então o que acontece, queridos? Quando ele estava feliz, Nabucodonosor deixou de existir. Olha o que acontece em Daniel 5:29. Então mandou quem? Belsazar é quem? Belsazar é outro rei. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço. Você está vendo agora outro rei honrando Daniel. Por que esse outro rei está honrando Daniel? Porque aquele rei que ele conhecia foi embora, chegou um rei que ele não conhecia, e ele passou todo o perrengue de novo. Todas as lutas ele teve que passar outra vez, até que Deus lhe honrou, e agora está aqui o rei Belsazar lhe honrando. Mas sabe o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu com Belsazar? Morreu, queridos. Olha o que acontece. Daniel 6:28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Quantos reis? 4 reis. Sabe o que significa isso? Você vai para um lugar, você chega lá, você começa de baixo, você luta para caramba, você batalha, você começa a crescer, você começa a subir, o seu chefe no começo olha para você atravessado, você diz, esse cara me persegue. Não sei se você sabe que às vezes tem um chefe que você pensa que ele está lhe perseguindo, não é? Não tem esse tipo de coisa? Aí o que acontece, um dia esse chefe começa a gostar de você, começa a lhe honrar, te dá um lugar de honra. Quando você pensa que você está bem, a companhia pega aquele chefe e manda ele para Utah e traz outra pessoa novinha em folha para colocar no lugar dele, e essa pessoa não conhece você. E com pouco tempo você é retirado daquele posto, é retirado daquela função e é colocado numa função subalterna, porque ele agora tem outras pessoas que ele quer colocar no lugar onde você estava. Aí você tem que começar tudo de novo. Aí lá para as tantas você está no mesmo lugar de novo, porque esse chefe que é novo, Deus também fez você conquistar o coração dele. E você agora está de novo por cabeça e não por cauda. Sabe o que acontece? Esse chefe é troca de empresa, vai embora. Chega um outro chefe. Outro chefe. Outro chefe. Cansa ou não cansa? Cansa ou não cansa? Recomeçar várias vezes cansa, queridos, cansa. Mas Daniel era fiel a Deus e Deus dava força a Daniel para passar por cada reinado desse, sendo sempre colocado por cabeça e não por cauda. Quarta adversidade, ele enfrentou oposição e perseguição. Daniel 6,4 diz, então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Porque ele era o quê, igreja? Fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Versículo 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. É fácil você estar vivendo com gente te perseguindo de manhã, de tarde e de noite? Isso é fácil, queridos? Diga-se, Daniel enfrentou adversidades, adversidades, adversidades. Mas, queridos, ele foi fiel. Olha uma outra adversidade que esse homem enfrentou. Os hebreus recebiam de Deus orientação para não terem comunhão com bruxos, bruxas, videntes, feiticeiros, cartomantes, gente que consultasse mortos. Isso era abominação diante de Deus. Era possível ter profetas? Sim. Era possível ter videntes de Deus? Sim. Mas essas pessoas tinham que estar puros, longe dessa má influência, para quando recebesse a revelação, pudesse vir, de fato, 100% de Deus. Você sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel era obrigado a viver junto de magos e encantadores.
Inclusive, ele era confundido com um deles. Olha Daniel 1:20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aonde é que ele morava? Ele morava na ala dos magos e dos videntes e dos feiticeiros. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, já entrou num ambiente que você sentiu que estava carregado espiritualmente, e você, quando entra, você chega, fica cansado, você diz, meu Deus, tem um peso aqui nesse lugar. Quem já passou por essa experiência, levanta a mão. Eu já passei. Às vezes você está num outro país, às vezes chega numa cidade. Eu uma vez estava aqui viajando com um pastor amigo meu, quando a gente chegou num aeroporto para esperar o outro avião, naquele aeroporto, a gente sentiu aquele peso. A gente foi pesquisar sobre a cidade e a gente viu porque é que o peso estava lá. Você entende a diferença de você passar e sentir o peso e de você morar? Ser companheiro de profissão, de manhã, de tarde e de noite. Você é chamado dessas coisas, de mago, de encantador. Daniel diz, eu não sou isso. Eu sou um profeta de Deus. Mas era assim que ele era tido. Adversidades, adversidades e adversidades. E esse rapazinho venceu e prosperou em todas as situações, porque ele era fiel. Você sabe o que é que a palavra fiel quer dizer? A palavra fidelidade, a gente pode dizer que é aquele que cumpre os seus compromissos, aquele que cumpre os seus pactos, aquele que cumpre os seus tratos. Sim ou não? Quando você vê a palavra fiel em inglês, ajuda muito você a entender um pouco melhor o significado do que é de fato, o que é que pode fazer você ser fiel. Como é que é a palavra fé em inglês? Faith. E como é que é a palavra fiel? Faithful. Se você fosse traduzir isso ao pé da letra, fiel é aquele que é cheio de fé. Por que é que ele era fiel? Porque ele cria e porque ele cria que ele era servo do Deus Altíssimo. Daniel nunca serviu a nenhum rei. Ele serviu ao rei dos reis. E ele servia aqueles reis porque o rei dos reis dizia para ele, se submeta às autoridades que está sobre você, mas obedeça a mim e seja fiel a mim. Amém, queridos? Vamos plantar fidelidade? Número 1, nós sabemos que Daniel era fiel a Deus. Daniel 6,16. Nós temos aqui uma situação, você lembra que ele tinha uma oposição, e essa oposição dizia, nós não vamos conseguir pegar Daniel nunca porque ele é fiel, a menos que a gente encontre algo na sua lei, na lei do seu Deus. E eles perceberam que na lei do Deus de Daniel, não era permitido que Daniel adorasse outro Deus, imagem de escultura. Daniel tinha que adorar somente a Deus. E eles viam que Daniel 3 vezes por dia entrava no seu quarto, se ajoelhava e orava a Deus. E eles viam isso por quê? Porque o quarto de Daniel estava com a janela aberta. Daniel não só adorava a Deus, como também ele não tinha vergonha de dizer que ele era adorador de Deus. Porque às vezes a gente diz, eu sou fiel, e a gente vira um agente secreto de Jesus. É o James discípulo Bond. Eu adoro, mas Jesus disse que é para adorar no oculto, então fecha a porta. Daniel sabia que naquela situação era importante adorar, mas não bastava adorar, teria que se posicionar. Aqueles homens fazem o rei assinar um edito, para que fosse construída uma estátua do rei, e toda aquela nação precisava de adorar agora aquela estátua. O rei era amigo de Daniel, mas ele não tinha ideia de que Daniel, na sua fé, ele não poderia adorar outro Deus que não fosse o Deus de Israel, Jeová. E ele assina esse edito. E chega o dia de todos têm que adorar
a essa estátua. E o Daniel não adora, o Daniel não se dobra, o Daniel não deixa de orar a Deus. Daniel continua orando ao seu Deus. E eles chegam lá e dizem: o senhor sabe o que está acontecendo? Não. O senhor mandou que orasse somente ao seu Deus, somente a você? Sim. Daniel continua orando ao Deus de Israel. E Daniel continua orando de janela aberta. E chegou o dia que pegaram Daniel, e Daniel teria que cumprir o que foi prometido, que era ser jogado numa cova cheia de leões. E é esse versículo que está aqui. Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões, e falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Queridos, olha, esse Deus é tão poderoso, que até um rei idólatra, até um rei completamente endemoniado, nessa hora Deus toma conta dele e faz ele ser um pastor. Ele prega para Daniel: Daniel, fica firme, repita comigo: Deus, a quem eu sirvo, vai me livrar, vai que é tua, e fica na bênção, amanhã a gente conversa. Daniel desceu aquela cova, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor desceu ali e fechou a boca dos leões. Quando é pela manhã, bem cedo, quem é que está lá em cima? O rei amava Daniel. E ele pergunta assim: Daniel, porventura, o teu Deus te livrou? E Daniel lá de baixo diz: viva o meu Deus, viva o rei, viva a tua alma, viva tal. O meu Deus me salvou. E a história vocês sabem. É aberto aquela cova, Daniel é retirado, e o rei, para não perder a viagem, olha para as pessoas que acusaram a Daniel e diz: joga esses caras dentro. A Bíblia diz que eles, antes de chegarem no fundo do poço, foram devorados. Leão com fome, a noite todinha com a boca amarrada. Quando desceu aquela turma, o anjo abriu a boca do leão e disse: vai que é tua. Foi falso profeta, foi pedaço de falso profeta para tudo que é lado, queridos. Vamos plantar fidelidade, sim ou não? Daniel confiava que Deus tinha um propósito para ele. Diga assim: eu quero confiar que Deus tem um propósito para mim. Há pouco tempo eu falei sobre planos frustrados. Lembra disso ou não? Talvez o que Deus está dizendo para você é o seguinte: você tem sonhos? Tenho. Eu queria que você trocasse sonhos por propósito. Propósito é mais profundo. Propósito é algo que Deus desenhou antes de você nascer. O salmista, em Salmo 139, diz: tu escreveste no teu livro todos os meus dias. Propósito é quando eu digo assim: Senhor, não basta ter sonhos, eu quero descobrir o que foi que o Senhor escreveu a meu respeito no teu livro. Repete assim, diga: Senhor, eu preciso revelação. O que foi que o Senhor escreveu no teu livro a meu respeito? Porque Deus escreveu. Deus tem um propósito para você. E sabe, meus amados, quando a gente é fiel ao Senhor, a gente pode abrir mão de sonhos humanos. Agora a gente jamais vai abrir mão do propósito de Deus. Olha o que diz Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus pensa a seu respeito pensamentos de paz e não de mal. Talvez você hoje esteja passando por uma adversidade, alguma dessas que eu falei ou outra. E talvez por causa disso você está dizendo: acho que Deus esqueceu de mim. E Deus nos faz trazer esse texto aqui para você saber que Deus jamais se esqueceu de você. Pode ser que as circunstâncias digam que chegou o fim, pode ser que você esteja com medo, e esse medo diga: olha, Deus se esqueceu de você. Mas isso não é verdade. Jamais Deus se esqueceu de você. Coloca a mãozinha assim no seu peito e diga assim: jamais Ele esqueceu de mim.
Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso quer dizer que quando eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida, está no versículo 29, eu passo a crer no versículo 28. O que é que significa? Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. Pode ter propósitos específicos, mas tem um propósito geral para todos nós. Deus está trabalhando meu caráter para me fazer mais parecido com Jesus. Deus está trabalhando o seu caráter para fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus. E isso é para todos nós, isso é um propósito eterno. Existem propósitos específicos, existem propósitos que Deus tem para cada um de nós, existe o seu chamado ministerial. Deus também coloca no seu coração um desejo por uma profissão. Deus faz com que você tenha um cônjuge ou não. Deus te dá uma família, Deus te dá filhos, Deus te dá uma série de coisas, porque Ele tem propósito, Ele tem propósito. Agora, no meio disso tudo, você vai enfrentar adversidades. E você diz, o que é que significa isso? Significa que Ele vai usar essas adversidades para moldar o seu caráter e levar você ao propósito que Ele planejou para você. Você sabe o que é que significa adversidades? Adversidade significa portas fechadas, portas abertas, portas abertas, portas fechadas. Diga assim, adversidade. Porta fechada. Porta fechada. Uma porta aberta. Porta fechada, porta fechada, porta fechada, porta fechada, uma porta aberta. Porta fechada, porta fechada, porta fechada, porta fechada, me desespero, porta fechada, porta fechada, porta fechada, aplico para esse emprego, porta fechada, aplico para o outro, porta fechada, aplico não sei o que lá, porta fechada. E agora eu já estou, meu Deus, a reserva foi embora, porta fechada. Eu apliquei para o governo, estou recebendo aqueles food stamp, porta fechada, porta fechada, porta fechada e finalmente porta aberta. E o que foi que aconteceu, pastor, com essas portas fechadas todas? Ele fez com que todas essas coisas cooperassem para o teu bem, para que o propósito dele na sua vida pudesse ser cumprido. Não foi em vão, não foi em vão. É aquele barro na mão do oleiro. O barro chegou lá, água, 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 o barro ficou molinho, mais água, mais água, mais água, mais água, molinho. Quando ele está dizendo, ai, coisa boa, aguinha, torno. Aperta, aperta, dá um aperto aí na tua mão, vai. Ele não pode falar, mas se ele pudesse falar, dizia, ai, entendeu ou não? Quando o barro está bonito, está lindo, sabe o que acontece? Você tem alguma ideia o que acontece, sim ou não? Fogo. Fogo, 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 adversidade, 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 encharca de água, bota no torno, aperta de cá, aperta de lá, coloca no fogo, até que se cumpra em você o propósito. Todas essas coisas cooperaram para o bem, e agora você é um vaso de honra, para ser colocado na casa do rei. Amém? Anima quem está do seu lado, diga, segura firme. Vamos plantar, vamos plantar? É preciso ter a motivação certa. Tem coisas que motivam a gente. Vou dizer algumas, posso falar? Elogio motiva. Quando a gente recebe um elogio, a gente recebe uma certa motivação. Todo mundo é assim. Se tem uma pessoa que recebe um elogio e fica desanimado, tem alguma coisa errada. Não é não? Você está fazendo uma coisa, a pessoa diz, muito bem, good job, que legal. Dá uma motivada. Dá ou não dá? Às vezes eu estou aqui, termino uma mensagem, o irmão manda para mim um WhatsApp, pastor, Deus falou comigo, que bênção, que maravilha. A gente fica feliz, diz, puxa vida, Deus usou na vida dessa pessoa. Motiva, sim ou não? Mas quando você recebe um elogio, você recebe aquela motivação, com pouco tempo aquilo vai se esvaindo. Compreende ou não? A não ser que você recebesse outro elogio, outro elogio, outro. Aí você ia ter que contratar elogiadores profissionais.
uma equipe para ficar mandando para você a cada meia hora uma palavra de incentivo via Facebook, WhatsApp, Instagram, para você ficar todo o tempo. Aí ia chegar um ponto que todo mundo ia dizer assim, ih, rapaz, esse negócio é fake news. Sim ou não? Então quer dizer que elogio é bom ou é mal, pastor? É bom, mas é uma motivação frágil. Quer que eu diga uma outra motivação? Pressão. Conhece essa motivação ou não? Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Aí você, com medo que aconteça, o que é que você faz? Vai lá e faz. Imagina que o seu chefe chega para você e fala assim, fulano, vem cá, senta aqui. Tudo bem? Tudo bem. Como é que estão as coisas? Beleza. Você não gosta desse emprego, não? Eu amo esse emprego. Eu vou te demitir. Mas por que você vai me demitir? Porque você está fazendo isso, e não está fazendo isso, e não está fazendo isso. Eu vou consertar, eu prometo, eu conserto tudo. Ok, então vai lá e conserta. E a pessoa passa uma semana que é o funcionário padrão, vai receber aquela foto lá, vai ficar lá, funcionário do mês. Você entendeu ou não? Mas o patrão viaja, o patrão esquece de pressionar, a pressão sai, e cadê a motivação? Foi o que houve com ela? Hã? Foi embora. Tem outra motivação chamada dor. Conhece dor? Não. Tem gente que nunca vai ao médico, nunca não quer ir ao médico, não gosto de médico, não, eu vou para médico, o médico descobre doença, vou nada, está louco, e tal, aquela conversa toda. Até que um dia ele tem uma dor, e a dor não passa, e a dor não passa, e a dor não passa, então ele se motiva a ir ao médico, vai lá morrendo de medo. Do médico dizer assim, oh, meu Deus, né? Aí a pessoa vai, chega lá, o médico olha, aí o médico diz, não é tanta coisa não, toma isso aqui que está tudo resolvido. Pronto, acabou a dor, acabou a pressão, essa pessoa que tinha prometido, a partir de agora eu serei uma pessoa que cuidarei da minha saúde, eu farei ginástica todos os dias, eu só vou comer comida saudável. Ao ir ao médico, o médico disse, não tem nada, o que é que ele disse? Eu já sabia. Eu tenho um tio que morreu com 93 anos, só comia bacon, o cabo era doido, só fazia coisa errada. Eu vim desse meu tio, é ou não é? Porque a dor é uma pressão, mas é uma pressão que ela se acaba fácil. Tem pastores que gostam de ter uma plateia bem atenta e eles começam a lembrar coisas verdadeiras. Eles começam a dizer assim, escute, se você largar Deus e você viver uma vida promíscua, quando você morrer, você vai para o inferno. Aí a pessoa diz, olha, Jesus vai voltar, e ele virá como ladrão. Nós somos daqueles que acreditamos no arrebatamento. Então a gente vai estar aqui, do nada, pum, uma parte de nós vai embora. E quem vai embora foi arrebatado. E quem não foi arrebatado entra em desespero e vergonha, né? Tem aquelas coisas que saem, puf. Às vezes tem umas que até o pastor fica. Jesus leva um bocado de gente e o pastor fica pregando para ele mesmo. Diz, meu Deus, né? Aí a gente traz esse filme, a gente mostra esse filme, a pessoa fica com medo de Jesus voltar e ele não subir, aí ele passa uma semana pianinho. Ele passa uma semana que é uma bênção, ele ora, ele lê a Bíblia, ele quando vai no computador, ele chama a esposa, vem comigo, amor, vamos sentar nós dois aqui de mãos dadas, ô coisa boa, te amo tanto, ô coisa linda, ô glória, amém? Vai ter jezão? Vai, eu estou lá, não tem jezão não, só tem palida, pastor, deixa eu ficar ali na porta, recebendo a bênção assim, como se fosse Josué, não é? É aquela coisa, porque está com medo, você está me entendendo ou não? Queridos, essas motivações eu não quero falar que são ruins, mas eu estou falando que elas são passageiras. A motivação de Daniel não era isso. A motivação de Daniel é que ele confiava que Deus via tudo e não se esquecia dos seus atos corretos. Em outras palavras, Daniel nunca fez nada para nenhum rei, mas para Deus. Colossenses 3:23 diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Você imaginou como seria diferente se nós amanhã, ao irmos para o nosso trabalho, fôssemos com a consciência que nós vamos trabalhar para Deus? Que aquela tarefa que chega à sua mão, você quer fazer ela com excelência, porque você está fazendo para Deus. Que você, quando está dirigindo o seu carro, você está dirigindo o seu carro para Deus.
Até porque esse carro que você tem não é seu. Ele pertence a Deus, ele é uma atribuição temporária. Você diz, mas por que não é meu, pastor? O que é meu finalmente? É simples, quando você morrer, tudo que você conseguir levar é seu. Quando você falecer um dia, tudo que você conseguir levar para o outro lado, te pertence. Vai que é tua, amém? O que ficar do lado de cá é apenas atribuição temporária. Deus te deu por um tempo, Deus te deu como uma ferramenta, Deus te deu para esse mundo aqui. Você é apenas um mordomo, alguém que Deus deu e te deu a capacitação de cuidar, e você precisa um dia prestar contas. Essa é uma motivação diferente. Veja, queridos, quando o rei Belsazar quer presentear Daniel. Daniel 5,16. Eu, porém, tenho ouvido de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Resposta de Daniel, versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. É fraco, hein? Você está entendendo ou não? Rei, você quer me comprar com presente? Tenta outro. Isso aí desde o começo tentaram me comprar com iguarias, me tentaram comprar com vinho. Eu não estou à venda, porque eu já fui comprado por alto preço e eu pertenço a Jesus. Ah, é porque eu tenho um presente para você. Isso não me interessa. Daniel parecia que estava meio chateado aqui, sim ou não? É que esse já era o terceiro rei, ele já estava acostumado. Ele já dizia, eu já sei como é que é esse negócio de rei. Ele vem, me maltrata, aí Deus vem, dá uma pancada, aí vem tudinho, me dá coisa, me presenteia. Aí um presenteia, eu recebo os presentes. Esse aqui que estava dando esses presentes, nessa noite ele foi deposto, sabia disso não? Daniel sabia, se eu receber esse presente tudinho, é colocar as correntes de ouro no pescoço, e quando der meia-noite ele vai embora, aí chega o outro e faz o quê? Chega aqui e me encontra cheio de ouro, cheio de negócio, e diz, pega essa almofadinha aí, toma logo o ouro dele e mata ele, passa a régua. Queridos, você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Amém, queridos? Você precisa entender que a motivação correta está em servir a Deus. Você é um líder de um ministério aqui na igreja. Sou, me aborreci demais. Falaram uma coisa, eu fiquei muito chateado, pastor, eu vou embora. Você sabe por quê? Porque a sua motivação era uma motivação frágil. Você toca aqui na frente ou canta? Sim. Para quem? Se é para Deus, você vai se preparar, você vai ensaiar, e você vai adorar aqui na frente. Se não é para Deus, se no ensaio houver algum tipo de conflito, se você colocou uma nota dó e as pessoas disseram, não é dó, hein? Essa nota não é dó, é mi menor. Aí você diz, dó e mi menor são relativos. Aí a pessoa diz, sim, mas está todo mundo colocando dó. O baixo está em dó. Sim, mas eu vou colocar mi menor. Conflito. Aí você diz, domingo eu não vou nem no culto, eu não toco. Por que motivo foi? O que é que você acha? A motivação estava correta? Não. A motivação não estava correta. Você quer viver um casamento abençoado, queridos? Sim ou não? Comece a atuar no seu casamento para Deus. O seu cônjuge, eu vou lhe dizer uma coisa, o seu cônjuge é falho. O seu cônjuge é imperfeito. E, pasme, você também é. Então, se a minha motivação é que o meu cônjuge seja alguém que não erre comigo, eu vou perder essa motivação. Se a minha motivação é que o meu cônjuge seja alguém que atenda uma série de requisitos que eu coloquei para que ele pudesse cumprir, eu vou perder essa motivação. A Bíblia diz ao homem que ele deve amar a sua esposa como
Cristo amou a igreja. Olha a motivação como é. Eu sou a igreja e eu fui amado. Apóstolo Paulo diz, o seu cônjuge, o corpo dele ou o corpo dela lhe pertence. E ele diz, ninguém costuma fazer mal ao seu próprio corpo. Então a Bíblia começa a colocar em mim e em você a motivação correta para a gente poder andar. Último ponto, escreva aí. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel 6,10, repete aquela história que eu contei, que diz, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você tem uma vida de oração? Você ora, você costuma orar? Orar para você é algo que você tem como um hábito, é uma coisa que faz parte da sua vida? Deixa eu explicar uma coisa para você. Orar é falar com Deus. Deus gosta de você. Deus ama você. Você está comigo aqui ou não? Deus gosta que você fale com Ele, porque Deus é seu amigo. Quantos aqui tem um amigo ou uma amiga que você gosta de conversar com essa pessoa e você todos os dias diz uma conversa com essa pessoa? Levanta a mão aí, um amigo. Quando essa pessoa manda para você um texto, uma coisa, você gosta, você dá uma alegria no seu coração, diz, fulano colocou algo, e você vai ver. Tem um amigo assim? Levanta assim a mãozinha para eu ver. Pronto. Deus é o seu melhor amigo. Jesus quer ser o seu melhor amigo. Quando eu falo com Jesus, ouça o que eu vou dizer, eu alegro o coração dele e, consequentemente, eu alegro também o meu coração. Então, olhe para mim que eu quero lhe fazer uma pergunta. Se alguém só ora, só procura falar com Deus, quando está em apuros, quando está passando por algum problema, ele está dizendo ao seu amigo o seguinte, quer falar comigo? Providencie problemas, que eu vou orar sem cessar. Se o Senhor me der uma vida de problema, de manhã, de tarde e de noite, eu serei um homem de oração. Você acha uma boa indicação dizer isso aos céus? Orar, queridos, não é só pedir. Aliás, pedir é um detalhe. Orar é falar com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, era um hábito que ele tinha. O que você acha que ele ia cada vez daquela orar? Você acha que toda vez ele tinha uma lista de intercessão? Nem sempre. Ele ia lá para adorar, ele ia lá para dizer, Senhor, eu fui retirado da casa dos meus pais, eu vim para cá, não entendi isso a princípio, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Eu sei que a minha vida vale a pena porque eu estou debaixo da tua mão. Deus, eu estou aqui porque eu sou teu servo. O tempo foi passando e Daniel podia dizer a Deus, Deus, eu nunca me esqueci daquela noite que eu passei lá naquela cova com os leões, quando o Senhor entrou ali comigo. Fica sempre comigo, Senhor. Eu não quero deixar de sentir a tua presença. Eu quero sempre sentir a sua presença aqui, sem leão, aqui, sem cova, do mesmo jeito que eu senti naquele dia. Não precisa o Senhor me colocar numa cova de leões para que eu possa sentir a tua presença. Eu quero sentir a tua presença aqui no meu quarto. Eu quero ser teu amigo, eu quero andar. Daniel viu um rei ir embora, depois Daniel viu o outro chegar. Daniel viu aquele rei ir embora, e depois Daniel viu o outro chegar. Daniel viu reis indo e voltando. Um dia Daniel resolve fazer um jejum prolongado. 21 dias ele orou e jejuou. Você sabe o que é que Daniel estava pedindo a Deus? Você acha que Daniel estava dizendo, Senhor, tira esse rei, ou ele estava dizendo, me livra disso, me leva de volta para a minha casa, eu quero te pedir que o Senhor restaure a sorte de Jerusalém. Não era isso que ele estava orando. Daniel estava orando assim, Senhor, eu sinto no meu coração que algo muito grande vai acontecer. E eu quero pedir ao Senhor revelação. Eu quero pedir revelação. Eu quero pedir revelação. Eu quero pedir revelação.
Esse homem, de tanto buscar a presença de Deus, a Bíblia diz que após 21 dias, um anjo visitou Daniel. É esse mesmo Daniel que eu estou contando aqui, que começou um jovenzinho, mas agora é um homem, um profeta. Ele recebe a visita de um anjo, e o anjo diz a ele: Daniel, lá no céu, você é muito amado. Deus te ama muito. Quando você começou a orar, Deus respondeu de imediato. Teve uma guerra, mas Deus mandou reforço. Eu estou aqui para conversar com você e para te contar o que é que vai acontecer nos últimos dias. E Deus revela a Daniel 70 semanas proféticas. 69 semanas já se foram. Falta apenas uma semana. Você diz: nós estamos vivendo essa semana? Não. Depois da 69ª semana, Deus produziu um tempo, um hiato, que se chama graça. Nós estamos vivendo entre a 69ª e a 70ª. Números mais fáceis de entender. Nós estamos vivendo entre a semana 69 e a última semana, que é a semana 70. A quem Deus revelou isso? Daniel. O tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. Tinha um discípulo que Jesus amava muito. Era um discípulo que deitava a cabeça no seu peito. O nome dele? João. João, quando já estava velhinho, ele foi para a ilha de Pátimos, e também Deus revelou a João, levou João em espírito a ver o céu e o futuro. E João escreveu o livro de Apocalipse. Ninguém consegue entender Apocalipse se não entender as 70 semanas de Daniel. Está entendendo, sim ou não? Daniel semeou fidelidade em meio à adversidade e prosperou de uma maneira tão grande que transcendeu o seu tempo. Você sabe o que é que todos diziam a respeito dele? Está em Daniel capítulo 5, 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Bonança, rei dando correntes de ouro, rei colocando como presidente, era fiel. Tribulações, jogado em covas, junto de leões, continuava fiel. Rei elogiando, rei criticando, continuava fiel. E esse homem recebe de Deus revelações e revelações e revelações. O adolescente virou profeta. E termina o livro dele assim, Daniel 12, 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Você tem esse versículo no seu boletim? No lugar desse tu, coloca teu nome aí. Eu vou ler no meu nome e você vai entender, para depois, quando a gente for ler de novo, você ler com o seu nome. Eu leio esse versículo assim: Pastor Júnior, você, porém, siga o seu caminho até o fim, pois você vai descansar e ao fim dos dias você vai se levantar para receber a tua herança.